João capítulo 4, versículo 1, diz assim o texto sagrado: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, você falou bem, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Pai, nós queremos nesse momento, Deus, colocar as nossas vidas diante de Ti, pedir que o Senhor fale conosco por intermédio da Tua palavra, fale aos ouvintes do programa Palavra Verdadeira, fala àqueles também, ó Deus, que ainda não tiveram um encontro real contigo, ainda não receberam o Teu Filho Jesus Cristo como autor e consumador da sua fé, que o Senhor lance fé, que o Senhor lance arrependimento nos corações, para assim possam assim serem salvos e tenham a vida eterna mediante a ação do Teu Espírito Santo. Fala conosco por intermédio da Tua palavra, faz o Teu reino avançar e nos conforme à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Esse encontro é muito marcante, é muito brilhante, sob o brilhante sol do meio-dia, saindo da Judéia, chegando em Samaria. Jesus, cansado da viagem, sentou-se ao lado do poço de Jacó. No pingo do meio-dia, como dizemos por aqui, lá vem a mulher samaritana buscar água no poço.
Esse é o relato de uma mulher samaritana, simples, que crê em Jesus de Nazaré. Segundo alguns estudiosos, Jesus, para evitar discórdia entre os seus discípulos e os discípulos de João, Jesus ele decidiu retornar para a Galileia. Os judeus, normalmente, quando viajavam, passavam ao redor de Samaria, nunca por dentro da cidade, a fim de evitar serem contaminados, vamos dizer assim, da raça inferior de judeus, chamados samaritanos. Mas para Jesus, percebam que a contaminação não vem de dentro do indivíduo, não de fora. Por isso, ele tomou o caminho mais curto. Então Jesus, ele quer transformar e libertar de dentro para fora. A contaminação não é externa, mas interna. E por isso ele decidiu tomar o caminho mais curto, que ia ao longo do topo da serra que passava por Sicar e pelo poço de Jacó. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, diante disso, prestem atenção, estaremos meditando nessa tarde no seguinte tema: o encontro da mulher samaritana com Jesus foi surpreendente. O encontro da mulher samaritana com Jesus foi surpreendente, pois trouxe a ela algumas surpresas. E eu elenquei algumas surpresas, extraí algumas surpresas das Sagradas Escrituras. E quais foram elas? A primeira surpresa, a surpresa de quem lhe pediu água. Jesus, sendo pobre, ele andava a pé com seus discípulos e se cansava, como qualquer outro ser humano. João vai revelar no Evangelho de João, vai revelar Jesus sendo o Verbo divino, que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Neste mesmo Evangelho, vemos Jesus plenamente homem, que fica cansado e com sede, ele chora e adormece. Sua humanidade é tão evidente quanto a sua divindade. O texto diz que Jesus se sentou à beira do poço, no versículo 6. Segundo alguns relatos, os poços da antiga Palestina romana tinham sobre eles uma pedra de acabamento. A pedra evitava que a sujeira fosse levada, vamos dizer assim, para dentro do poço, e também evitava que as crianças caíssem nas águas profundas. Jesus sentou-se sobre o poço e surpreendeu aquela mulher samaritana dizendo: dê-me um pouco de água. Somente uma mulher indigna, inferior da sociedade da época, buscaria água ao meio-dia sozinha. Uma mulher que vai buscar água para encontrar viajantes no poço. Ela tinha essa intenção de encontrar alguns viajantes. Mas Jesus tinha um plano de salvação na vida daquela mulher. Você que me escuta nessa tarde, Deus quer te salvar por intermédio de Jesus. Creia nele. Jesus, de forma intencional, marcou aquele encontro, sentando-se no poço, sem vasilha alguma nas mãos. Quando a mulher se aproximou, Jesus pediu um pouco de água a ela. Jesus pede água. Veja a surpresa daquela mulher. Como Jesus a surpreendeu. O versículo 9 diz: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Jesus bebeu a água da vasilha daquela mulher. Jesus bebeu a água do balde daquela mulher. Jesus não respondeu a sua pergunta. Ele ganha a atenção daquela mulher e continua surpreendendo ela. Qual foi a surpresa dessa vez? Foi a surpresa de quem é em pessoa o dom de Deus. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus é Deus para os verdadeiros cristãos. Nesse sentido, Jesus é o dom de Deus. A mulher responde duvidando no versículo 11. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva?
Ela questiona, ela indaga Jesus. É como se a mulher ela estivesse dizendo, sem uma vasilha, Jesus não conseguiria sequer tirar água do poço. Como ele vai fornecer água corrente de manancial? Ela estava convicta de que Jesus não poderia ser maior do que o patriarca Jacó. Certa feita, Jesus, interrogado por Nicodemos, um mestre na lei, um homem conhecido, um profundo conhecedor da lei mosaica, e Nicodemos procura Jesus a respeito do novo nascimento, acerca deste assunto. Perguntou Nicodemos a Jesus: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Era esse manancial de águas que Jesus estava se referindo. O manancial de água que Jesus estava abrangendo é uma corrente de água permanente que leva para a vida eterna, através somente do novo e vivo caminho, Ele mesmo, a sua pessoa. E Jesus continua surpreendendo ela, fazendo-lhe a seguinte surpresa, a surpresa de quem tem a água da vida permanente. Jesus disse a ela, versículo 14, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus surpreende a mulher falando de uma bebida que não estava preso ao tempo, pois essa água a jorrar para a vida eterna é atemporal, diferente da água física que temos para beber diariamente, para saciar a nossa sede. Jesus diz a ela ser essa fonte, esse manancial de água inesgotável, transbordante de vida eterna. A mulher talvez pensasse que fosse uma bebida mágica, que poderia aliviar os seus problemas, tristezas, quem sabe preocupações. Você que me escuta nessa tarde, não vou dizer a você, venha para Jesus e pare de sofrer. Não, como muitos falsos profetas dizem por aí. Porque o mesmo Jesus disse que no mundo passaremos por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus orou ao Pai certa feita dizendo, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Jesus disse também, João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, ela respondeu. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. Esse é o próximo ponto da mensagem que eu quero que você continue prestando atenção. Qual foi a surpresa dessa vez? Foi a surpresa de quem pode remover, apagar pecados. Jesus a surpreende dizendo no versículo 18, o fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus a surpreende, revelando a ela o seu pecado. Ela pensava que iria talvez enganar Jesus. Na teoria, a mulher estava falando a verdade, dizendo que não tinha marido. Mas de forma pecaminosa, ela estava mentindo. A mulher ficou constrangida com a surpresa da exposição do seu pecado. Quero te dizer nessa tarde que Jesus é o único que pode expor os nossos pecados e ao mesmo tempo perdoá-los, fazendo expiação por eles, removendo a culpa dos nossos pecados de forma última e final. Basta você se arrepender e crer em Jesus para ter os seus pecados perdoados. A mulher tenta mudar de assunto, tentando esconder o seu pecado, afirmando no versículo 19, Senhor, vejo que é profeta. E continuou dizendo, nossos antepassados adoraram neste monte. Vocês, judeus, dizem que é Jerusalém.
é o lugar onde se deve adorar. Jesus, percebam, ele não repreende a mulher por fazer isso, ele vai se utilizar da afirmação dela para lhe surpreender novamente, declarando: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Jesus aqui revela algo importante a respeito da adoração cristã, onde a Shekinah, que é a presença divina de Deus, deveria ser encontrada, que não era exclusivamente em Jerusalém, nem tampouco no Monte Gerizim, mas a nova hora que está chegando apontava diretamente para a cruz, a ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. Então melhor dizendo, judeus e samaritanos, e na verdade todas as nações seriam convocadas para a verdadeira adoração. Glória a Deus por isso. Aleluias. A esperança da mulher foi renovada por saber que o Messias viria e lhe explicaria tudo o que ela precisasse saber. Quero te dizer nessa tarde, você que me escuta, que a sua esperança pode ser renovada hoje, naquele que já veio e esteve entre nós, e que há de vir. Receba Jesus, não deixe para amanhã. Agora, a mais grandiosa e graciosa surpresa desse cenário vem agora. Desse encontro está registrada no versículo 26, e com isso concluímos que o que foi afinal? Foi a surpresa de quem é o eu sou. Jesus declara àquela mulher: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Essa expressão é a mesma narrada em Êxodo, quando Moisés pergunta ao Senhor Deus, em Êxodo 3, 13 e 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Jesus, no Evangelho de João, vai declarar em alto e bom som: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho vivo e verdadeiro, eu sou a videira. Jesus disse àquela mulher: eu sou o Messias que haveria de vir, que você está vendo agora. Eu sou o Cristo, o ungido do Senhor. Eu sou Jesus, o Senhor salva. Esse é o significado do meu nome. O teu Salvador, mulher, o teu Redentor, mulher. Se arrependa e creia em mim. Quero lhe perguntar essa tarde, se você quer receber o dom de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Certa feita, Jesus levantou-se e disse em alta voz, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Se você reconhece que tem sede de Deus, que a sua alma só será saciada com Deus, receba Jesus no seu coração. Se você já tentou saciar sua sede em várias outras fontes de água e não consegue se saciar, hoje lhe convido a saciar-se na água viva, Jesus Cristo, fazendo igual a mulher samaritana: dê-me dessa água para beber. Faça essa oração comigo. Eu confesso que sou um pecador e creio no nome do Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Seja perdoado nessa tarde de todos os seus pecados para a vida eterna. Amém. Faço-lhe ainda um convite especial nessa tarde. Somos a Igreja Missionária Evangélica do Betel Brasileiro. Estamos localizados na Rua Barbosa Lima, número 183, no centro de Serrita. Visite-nos, nos procure, faça-nos uma visita.